Que final de temporada de Fiona e Cake foi essa? Emocionante, reflexiva e, apesar de fechar de forma maravilhosa todos os arcos, abriu espaço para várias possibilidades do que a gente pode ver num spin-off ou, quem sabe, assim espero, numa terceira temporada. A Maga Caçadora numa evolução incrível, tanto interna como externa, fruto do aprendizado que ela adquiriu em toda a temporada, levou a sua magia a um novo nível e praticamente se tornou um novo coração da Floresta de Ó. Tudo isso para salvar o Finn antes que ele fosse esmagado para ter a sua consciência transferida para uma máquina. A Cake, de longe a personagem mais madura dentre as protagonistas, tomou decisões importantes, colocando um ponto final em questões que vinham a consumindo com relação à própria identidade. E a Fiona, que finalmente assumiu os próprios erros e foi em busca do perdão dos seus amigos e um fechamento da fixação que ela nutria pelo DJ Flame. Muita coisa pra gente conversar, então bora pro vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Dario Pato e, embora a segunda temporada de Fiona e Cake divida bastante as opiniões, eu, como já falei em vários dos vídeos que eu fiz aqui de review, sou totalmente defensor da forma como as coisas aconteceram, de tudo que foi apresentado e principalmente como os personagens foram desenvolvidos nessa temporada. Eu acredito que todos os pontos positivos desse final de temporada, principalmente aqueles apontados por quem não estava gostando muito da forma como as coisas estavam acontecendo, só foi possível por conta de toda a jornada que a gente acompanhou durante esses 10 episódios. Inclusive, pra mim, foi muito bom que nessa segunda temporada a gente teve um episódio por semana e não 2 por semana, ou então a temporada inteira de uma vez. Esse tempo de uma semana pra gente digerir cada um dos episódios, pra digerir a mensagem que o episódio passa, pra mim é essencial. Fora que, óbvio, a gente fica mais tempo falando sobre a série. Foram 2 meses e meio acompanhando essa segunda temporada e pra mim foi maravilhoso. Só não gostei do último episódio ter sido exibido justamente no dia do Natal, né, dia 25 de dezembro, o que dificultou um pouco pra eu conseguir analisar e fazer esse vídeo. Eu assisti bem cedo, dia 25 de manhãzinha, mas eu não estava em casa, eu tava na casa da minha família, então até eu voltar pra cá e me preparar e gravar o vídeo, aí demorou um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas bom, episódio 10 da segunda temporada de Fiona e Cake, chamado O Urso e a Rosa, além da óbvia relação da Maga Bruxa em forma de urso, que atacou o Finn quando ele tava se aproximando do coração da floresta e que acabou causando o ferimento dele e fez com que a Maga Caçadora iniciasse essa jornada em busca da cura e assim entrasse nessa dimensão de galhos retorcidos, onde ela ia evoluir magicamente, ir parar no mundo da Fiona, conhecer a Fiona, ter toda a trajetória de transformação e encontrar o coração da floresta de lá espalhado por todo mundo em forma dessas rosas, para que ela enfim se conectasse com a essência do coração da floresta. Também possui um significado simbólico quando a gente associa a imagem do urso a algo monstruoso, a um trauma, e a rosa como símbolo do amor e da cura, porque essa analogia se conecta não somente à Maga Caçadora e ao Finn, como também a Fiona, a Cake, o Marshall, o Gary, vários personagens que permeiam essa história. Claro que em alguns casos com mais ou menos profundidade, mas ao longo da temporada a gente viu que o tema principal foi justamente sobre trauma e cura. Como tudo que a gente viveu no passado afeta quem somos agora no presente e como lidar com tudo isso pra conseguir superar todos os problemas. No final do episódio 9, quando a Jujuba viu que não tinha mais o que ser feito pra salvar o Finn, ela decidiu chamar a mãe dele, a Minerva. Eu pensei que esse chamado fosse uma forma de pedir algum tipo de ajuda médica pra Minerva, ou mesmo pra chamar a mãe do Finn pra se despedir do filho antes dele morrer. Mas a gente entende que os planos da Jujuba eram um pouco mais mirabolantes que isso. No início do episódio, a gente tem um flashback da época em que a cidade dos humanos estava sendo construída em Oppo antes dela se tornar a cidade flutuante que a gente conhece atualmente. Anteriormente, em Hora de Aventura, os humanos viviam numa ilha isolada que foi descoberta pelo Finn, e no último episódio de Hora de Aventura, eles chegaram pra morar em Ó. Depois de um tempo, já na série de Fiona e Cake, a gente vê que os humanos estão habitando essa cidade flutuante, que é inclusive onde o Simon passa a morar. E agora no flashback desse 10º episódio, a gente vê o momento em que essa cidade flutuante estava sendo construída. Durante a construção, eles entraram em contato com alguns seres que habitavam Ó e que por acaso acabaram atrapalhando um pouco esse processo, como esses seres em forma de hambúrguer que estavam comendo algumas fiações. No entanto, essas fiações são o que mantém a consciência digital da Minerva, a mãe do Finn, funcionando. A mãe do Finn já foi humana, mas num período em que uma epidemia estava matando todos os humanos que habitavam a única ilha em que eles existiam, ela, quando foi contaminada pela doença, provavelmente sendo a última ajudante da ilha, decidiu sacrificar seu corpo e transferir sua consciência para centenas de robôs para poder ajudar e proteger o que restava da população humana. Assim, existem vários robôs Minerva e a Minerva original está preservada nessa consciência digital. Então, quando esses mini hambúrgueres estão destruindo todo o sistema que conecta a Minerva
Minerva com todos os robôs, surgiu o Finn adulto, numa versão um pouco mais nova que a atual, combatendo todos eles pra salvar sua mãe. Acredito, inclusive, que pode ser esse ataque dos mini hambúrgueres e provavelmente ataque de outros seres que possam rondar ali por Ó, que eles fizeram com que essa ilha dos humanos fosse flutuante. Assim eles estariam um pouco mais seguros dos perigos que pudessem existir por ali. E nesse flashback a gente vê também um pouco da relação maternal da Minerva com o Finn, e como ela deseja que o Finn encontre alguém pra se relacionar, ela até planeja alguns encontros, mas o Finn fala que já tem uma namorada, ou mais ou menos isso, que é justamente a Maga Caçadora. Mas a Maga Caçadora não é uma pessoa muito presente na vida do Finn, como a mãe dele gostaria, e até talvez como o Finn gostaria também. A própria Minerva, mãe do Finn, diz não conhecer a namorada do filho, ou suposta namorada do filho, que é essa pessoa antissocial. E a Minerva diz que o Finn merece ter alguém que de fato esteja ao lado dele, que esteja presente na vida dele. Aparentemente o Finn não parece se importar muito com isso, mas internamente depois a gente vê como ele se sente de fato solitário. O Finn passa essa imagem de durão, mas por dentro ele tá cheio de feridas. E são essas feridas internas que ele tem dificuldade de curar, que acabam refletindo nessa ferida externa causada pelo coração da floresta, que também é muito difícil de curar. Isso porque o coração da floresta, como a gente viu no episódio anterior, representado por aquelas bolotas vermelhas e azuis, está conectado a sentimentos profundos de dor que cada um precisa cuidar e trabalhar. E no caso do Finn, ele possui uma árvore gigantesca de bolotas vermelhas com sentimentos a serem trabalhados. Mas sem saber que isso faz parte do tratamento que o Finn precisa passar, e acreditando que não há mais nada a ser feito, a Jujuba toma uma decisão baseado no que foi feito com a Minerva, a mãe do Finn. Assim como pouco antes de morrer a consciência da Minerva foi transferida para uma máquina, a Jujuba acredita que isso possa ser feito com o Finn também, já que não dá pra salvar a forma física do Finn, e a Jujuba diz que o Finn é um ser único e que precisa ser preservado. Pra ela, a melhor solução é transferir a consciência dele pra uma máquina. A Jujuba até mostra um corpo robótico indestrutível que ela construiu pra mente do Finn habitar. Por um lado, eu achei até interessante essa possibilidade do Finn se tornar um ser eterno, assim como a própria Jujuba e a Marceline são, e mesmo a mãe do Finn também, né, a Minerva. E nesse ponto eu achei interessante o Simon se colocar contra essa decisão por conta de tudo que ele já viveu. O Simon até então era um ser imortal quando ele foi o Rei Gelado, mas depois que ele se livrou da maldição, ele precisou passar por todo o processo de luto e aceitação do que aconteceu com a Beth. E na verdade, tanto a Beth quanto o Simon passaram por muitas coisas pra terem que lidar com a perda e a separação. A morte faz parte do ciclo da vida dos humanos e eles precisam aprender a lidar com isso. Mas a Jujuba ouve os outros? Claro que não. Em primeiro lugar tá o que ela própria acredita. Então, acreditando que é o último dia da versão física do Finn, a Jujuba faz um anúncio geral sobre isso e aparecem muitos seres pra se despedir do Finn, inclusive todos os filhos e netos do Jake. Tem até um momento que um guarda-banana anuncia a chegada do familiar mais próximo do Finn e pela sombra a gente acredita que é o próprio Jake. Eu falei, oi? Como assim? O Jake não tá morto? Mas no fim era só aquele robô atirador de tortas que foi criado pelo Finn. Então enquanto o Finn é transferido pro Tech no caixão pra fazer o upload da mente dele pra máquina, todos começam a cantar a música Sleep Puppies, que é uma canção de ninar da caixa de música que pertencia a Margaret, que é a mãe do Jake e mãe adotiva do Finn. Essa música, inclusive, que vem lá da série original, foi escrita pela Rebecca Sugar. E por um momento, enquanto essa música de ninar estava sendo cantada, quase como se o Finn estivesse sendo colocado pra dormir eternamente ao lado do Jake, eu quase acreditei que essa poderia ser de fato a morte física do Finn. Naquele especial Terras Distantes, no episódio focado no Jake, no Finn, a gente vê que o Finn morre bem velhinho, porém com a exata aparência que ele está agora, com a mesma roupa que ele tá usando e com o corpo envelhecido, que poderia ser da idade, mas que nesse caso foi por conta da má interpretação do pedido do Simon feito ao olho do desejo demoníaco. Porém, felizmente, não foi agora que o Finn morreu. Então, antes de ser esmagado, o procedimento é interrompido com o retorno da Maga Caçadora. A Maga Caçadora, dentro daquela dimensão com os galhos retorcidos, perdeu a entrada que ela tinha pra Ó. A passagem seria através daquela estrela de 4 pontas que acabou secando e despedaçando porque o coração da floresta de Ó morreu. Pra Maga Bruxa, que havia sido capturada e presa pela Maga Caçadora, isso foi ótimo, afinal de contas as duas poderiam ficar ali e consumindo a magia verde direto da fonte, mas a Maga Caçadora não dá ouvidos à Maga Bruxa e decide tentar sair de lá de uma outra maneira. Então a Maga Caçadora
fica de ponta cabeça e com os galhos que saem da sua cabeça se conecta a um tronco daquela dimensão. Várias ramificações começam a surgir desses galhos da cabeça da Maga Caçadora e dentro do tronco é possível ver aquela representação do multiverso com várias gemas coloridas, cada uma representando um mundo diferente. Quando a Maga Caçadora acessou pela primeira vez essa dimensão das raízes retorcidas, ela assumiu uma forma etérea e várias sementes dela se espalharam por diferentes mundos do multiverso. Então, conectada a cada uma dessas gemas, a Maga Caçadora se liga àqueles mundos que anteriormente uma semente dela tinha ido parar. Mas diferente de quando ela foi pro mundo da Fiona, que demorou muito tempo para aquela raiz germinar, crescer e enfim ela assumir a forma que ela tem hoje, agora o processo é muito mais rápido. Isso mostra o controle e o conhecimento que a Maga Caçadora adquiriu com a magia verde e com o coração da floresta. Foi um aprendizado que exigiu bastante tempo e aperfeiçoamento da Maga Caçadora. Então o primeiro lugar que ela cresce e germina é no mundo dos vampiros e ela assume uma forma rosada com os galhos de cogumelos na cabeça. Lá ela derrota bem tranquilamente 2 vampiros que queriam consumir o sangue dela. Depois ela vai para um mundo subaquático, onde o corpo dela, todo esverdeado, assume uma forma repleta de algas. Lá a gente vê uma divindade aquática que parece ser uma outra versão do Martin, o pai do Finn. Depois a Maga Caçadora germina e cresce no mundo fazenda, onde ela assume uma forma verde, cabelo castanho e o corpo repleto de espinhos. E um dos filhos do Finn do mundo fazenda aparece chamando ela de mãe e falando que ela voltou. Ou seja, a teoria de que naquela realidade o Finn teria se casado com uma outra versão da Maga Caçadora é real. A gente só não tem certeza o que aconteceu com ela, se ela fugiu ou se ela morreu nessa realidade. Depois a Maga Caçadora cresce e germina no mundo dos bebês. E, gente, que fofura a Maga Caçadora bebê. E lá a gente vê também o Jake bebê brincando com uma versão bebê do Lich. Que maravilhoso! E é interessante que quando a semente da Maga Caçadora foi parar no mundo dos bebês, o bebê Pão de Canela tinha comido ela. E agora a gente vê esse bebê deitado numa cama de troca de fralda e a Maga Caçadora germinando da lata de lixo. Ou seja, esse bebê fez cocô, a fralda foi pro lixo e a Maga Caçadora cresceu e germinou do cocô desse bebê. Que perfeito! O Adam Muto comentou que essa realidade, esse mundo, é baseado no desejo do Bimo de que todo mundo fosse bebê pra sempre. Então, nessa realidade, nesse mundo, pode ser que o cuidador de todos esses bebês seja uma versão do Bimo. E quem provavelmente deve ter limpado e cuidado do cocô do bebê Pão de Canela. Depois a Maga Caçadora cresce e germina naquele mundo sem oxigênio, que ao que tudo indica é uma lua de Saturno. E então ela cresce e germina em um mundo que parece mas que na verdade é aquele mundo que já foi visitado pelo Simon, pela Fiona e pela Cake, onde tinha o Rei do Inverno que governava o Reino do Inverno, que é uma versão do Rei Gelado que conseguia manter a sua sanidade mesmo usando a coroa, mas que era sempre atacado pela Rainha dos Doces, uma versão da Jujuba que perdeu a sua sanidade. Mas com a maldição da coroa quebrada e o Rei do Inverno morto, a Jujuba voltou à sua sanidade nesse mundo. E a Maga Caçadora só se dá conta que esse não é o mundo de Ó que ela veio quando aparece uma versão do fim desse mundo que mantém um relacionamento amoroso com a princesa Gosma. Inclusive no lugar do braço mecânico do fim tem um braço de Gosma. Tá aí um romance que eu realmente não esperava em nenhum tipo de realidade. E bom, depois de todas essas tentativas, a Maga Caçadora vê que nenhum desses caminhos dá em Ó. Acontece que a Maga Caçadora só conseguiu se conectar em um mundo onde tivesse uma parte física dela. Em todas essas realidades havia uma semente dela. Já a parte física dela que havia em Ó era o corpo dela que entrou nessa dimensão e que foi destruído. A Maga Caçadora já não tem aquele corpo que ela tinha em Ó. O corpo que ela tem agora, o corpo que ela usa agora, foi aquele que germinou e cresceu no mundo da Fiona. Então ela entende que para ter uma conexão com o coração da floresta de Ó, ela vai precisar da Maga Bruxa, porque ela sim é um corpo físico que veio de Ó. Mas a Maga Bruxa diz que não tem como elas se conectarem com o coração da floresta porque o coração da floresta está morto. Em parte, inclusive, por conta da Maga Caçadora que feriu o coração da floresta tentando tirar um pouco da seiva dele. Mas a Maga Caçadora insiste que a Maga Bruxa procure qualquer resquício de conexão com o coração da floresta de Ó. E a Maga Bruxa sente de fato alguma coisinha que ela ainda não sabe explicar o que é, e a Maga Caçadora pede que ela mostre isso. As duas então conectam as mãos e o corpo dela se funde à subvegetação. É um processo bem místico e mágico, com a essência das duas percorrendo várias ramificações, e até o estilo da animação muda nesse momento, com os traços mais rabiscados, e a gente vê alguns galhos se tornando uma árvore, e a árvore virando um
olho, esse olho virando vários olhos, e a maga caçadora e a maga bruxa fazendo uma viagem quase que transcendental. Então, do ferimento das costas do Finn, que estava sendo esmagado, e que é justamente o lugar onde ainda há resquícios do coração da floresta, justamente essa infecção, esse envenenamento do Finn, uma vegetação começa a surgir e uma nova versão da maga caçadora se forma. E dos novos galhos da cabeça da maga caçadora, uma rosa surge com um portal do meio por onde sai a maga bruxa. Ou seja, a maga caçadora praticamente se tornou o novo coração da floresta de Ó. Por mais que ela tenha sido responsável por ferir, por consequência causar a morte do coração da floresta, a maga caçadora não tinha conhecimento do que ela estava fazendo. Ela sequer tinha conhecimento que o coração da floresta era aquele animal que havia sido aprisionado pelos magos verdes que vieram antes dela. Toda a jornada da maga caçadora, todo o aprendizado, todo o conhecimento e todo o respeito que ela teve pela magia verde fez com que ela assumisse esse lugar em Ó. E eu achei maravilhoso todo esse arco da maga caçadora culminar nela se tornando o coração da floresta. E é interessante que esse renascimento da maga caçadora a partir da ferida do Finn como coração da floresta já era mostrado na abertura da temporada com o zoom na ferida do Finn e a maga caçadora despertando de dentro de uma rosa. Mas bom, agora o que resta é a maga caçadora salvar o Finn. Então, para salvar o Finn, a maga caçadora precisa nutrir o Finn com energia vital. E é muito bonitinho ver o Bimo querendo se sacrificar para salvar o Finn. Mas ao invés da maga caçadora sacrificar alguém ali de Ó para salvar o Finn, ela decide sacrificar a própria existência dela em outras realidades. Então ela se conecta com a versão dela que germinou no mundo dos vampiros, a que germinou naquela lua de Saturno, a que germinou no mundo dos bebês, a que germinou no mundo aquático, a que germinou naquele mundo onde o Finn está num relacionamento com a princesa Gosma, e a que germinou no mundo fazenda, onde os vários filhos do Finn com a maga caçadora já estão ali reunidos porque a mãe deles está de volta. E todas elas cedem a sua energia vital se decompondo, e eu fiquei morrendo de dó dos filhos do Finn e da maga caçadora lá no mundo fazenda, tadinho deles. Eles tinham acabado de falar que finalmente seriam uma família de novo pra a mãe deles simplesmente se decompor. Então o Finn retorna à vida pra alegria de todos eles, inclusive o ferimento nas costas dele a gente vê que já está cicatrizado. Porém, mesmo o Finn estando vivo, a consciência dele não foi recuperada. A Minerva fala que o upload foi interrompido e que a consciência dele não está na nuvem. Então onde está a consciência do Finn? Como recuperar a consciência do Finn? Acontece que apesar da parte física do Finn ter sido restabelecida, ele ainda precisa de ajuda com a parte psicológica. Então a maga caçadora, em sua forma etérea, se comunica com a Cake lá na subvegetação, pedindo que ela envie uma mensagem pra Fiona. A Cake estava aproveitando o momento e o autoconhecimento que ela estava adquirindo ali com a minhoca kármica na subvegetação. Pra ela era um momento de tranquilidade, sem nenhuma aventura, sem nenhum drama, sem ela tentar ser quem não é. E a minhoca kármica fala pra Cake que ela pode ficar lá o tempo que ela quiser. Tem lugar pros dois ali na caixa de pizza dele. Não sei se isso representa que os dois já são um casal, mas pra mim isso é praticamente já um convite de casamento. Mas antes que a Cake possa responder a proposta pra minhoca kármica, ela precisa ajudar a maga caçadora. E achei muito maduro da parte da minhoca kármica falando que essa pergunta não é tudo ou nada. Não existe nenhum tipo de cobrança ou obrigação, é tudo muito leve. E essa maturidade da Cake transparece também quando ela vai pro mundo da Fiona pra dar o recado pra Fiona, mas também aproveita que já está lá pra conversar com o Emicron. Na conversa entre os dois, a Cake fala que ainda gosta do Emicron, mas aquilo não parece certo pra ela. É sobre a Cake não ser ela mesma quando tá com ele. Ela não sabe exatamente o que ela é, e ela tá buscando justamente isso. E o Emicron escreve pra ela naquela lozinha falando que ela é mágica, e completa perguntando se eles podem ser amigos, o que a Cake responde dando um abraço no Emicron. Que imaturidade, que forma absurdamente adulta de lidar com os sentimentos. Olha a diferença da Cake lidando com sentimentos pra maga caçadora e pra Fiona. Mas a Fiona tá se esforçando bastante, né? E por mais que ela tenha errado muito nessa temporada, talvez seja a personagem mais parecida com quem nós somos de verdade. E por isso tantas pessoas se irritaram com a Fiona ao longo da temporada. É como se de alguma forma ela espelhasse muitos dos defeitos que nós mesmos possuímos. Em maior ou menor grau, eu acho que todo mundo tem um pouco de Fiona na vida. Eu, pelo menos, sem entrar muito em detalhes, me identifiquei bastante com a personagem nessa temporada. A Fiona, quando volta pro mundo dela, decidida a corrigir todas as burradas que ela causou, primeiro precisa lidar com o fato de que não é um simples pedido de desculpas que vai resolver tudo. Assim que ela chega, se depara com o Gary e o Marshall descobrindo que o lugar doce foi todo destruído. Imediatamente eles acreditam que seja coisa da Queenie, mas a Fiona revela que foi ela que causou tudo aquilo. E mesmo que ela tente explicar que aquilo foi sem querer,
Obviamente, os dois ficam bem chateados com ela e não querem nem ouvir o pedido de desculpas dela. E com relação à decepção da Fennel por ter visto a Fiona beijando o DJ Flame, eu achei bem curioso o fato da Fennel estar mais chateada com a Fiona do que com o DJ Flame. Quando a Fennel tá conversando com o Hunter e a Fiona está ouvindo, a Fennel desabafa falando que a Fiona deve ter se aproximado dela só porque ainda gosta do Felix, e a Fennel diz que pensou que ela e a Fiona poderiam ser amigas. E reparem que ela dá uma pequena hesitada na hora de falar amigas. Ficou meio ambíguo esse sentimento da Fennel pela Fiona, e sim, pode ser que ela só queria ser amiga da Fiona, mas essa oscilada na hora de falar amigas, ou mesmo um olhar meio perdido quando o Hunter fala que as coisas não são preto no branco, dá a entender que talvez a Fennel nutra algum tipo de sentimento, talvez romântico, pela Fiona. Se a gente lembrar daquele episódio onde a Fiona e a Fennel fizeram aquela viagem, talvez real, talvez imaginária, para Vênus, após salvarem o Felix, as duas deixam ele um pouco de lado quando começam a se encarar e se tocar, e aquele momento quase leva a um beijo entre as duas. Mas nessa conversa que a Fiona ouve entre a Fennel e Hunter, ela com certeza só interpretou isso como a Fennel chateada porque achou que as duas pudessem ser amigas. Então a Fiona vai conversar com o Felix numa cena lindíssima com o pôr do sol. O Felix conta que a Fennel pediu um tempo para pensar, então eles não estão mais juntos, e a Fiona confessa que só deu em cima dele pelos motivos errados. Ela só queria provar alguma coisa ou forçar um final feliz que não existe, mas ela finalmente entendeu que os dois não servem pra namorar. E o Felix aproveita essa oportunidade e dá mais uma vez em cima da Fiona, que boy lixo. Depois de tudo que aconteceu no momento tão maduro da Fiona, ele vai lá e quer insistir nisso. Mas a Fiona aprendeu a lição e dá um chega pra lá no Felix, finalizando de uma vez por todas toda essa confusão romântica tóxica que eles estavam vivendo. E agora, pra Fiona dar mais um passo nesse processo de arrependimento e de tentativa de fazer os amigos dela perdoarem por tudo que ela fez, ela ainda faz uma última reflexão profunda e compartilhamento de tudo que ela viveu com o Finn. Essa ajuda final que a Cake pede pra Fiona a pedido da Maga Caçadora, pra que a Fiona se conecte com a mente do Finn, é o que vai fechar definitivamente essas arestas. A Fiona começa a mentalizar toda a convivência que ela teve com o Finn quando entrou no sonho dele e o Finn morreu várias e várias vezes, mas ao mesmo tempo eles tiveram uma conversa sobre o que é ser herói, o que o mundo espera deles e o que eles esperam do mundo. A Fiona então, ao invés de parar na mente do Finn, acaba indo parar na terra da imaginação do Finn. Esse lugar aparece na primeira temporada de Hora de Aventura, quando o Finn e o Jake tentam controlar o poder da imaginação. A Fiona conhece o inseto Bellamy, que faz parte desse mundo da imaginação do Finn, e ele guia a Fiona nesse mundo da imaginação para que ela encontre a mente do Finn. Nesse processo, ela cruza com a banda da imaginação, que já tinha dado as caras também quando o Finn entrou nesse mundo, e finalmente a Fiona consegue chegar na mente do Finn, que continua bem minimalista, assim como a última vez que ela esteve lá, mas agora aparentemente sem alma, até com a TV fora do ar. Então, atrás de um papel colado na parede com o rosto desenhado do Finn, ela encontra um túnel por onde começa a rastejar. E nesse caminho, a Fiona acaba passando por vários lugares que remetem a localizações que o Finn já viveu algum tipo de aventura. Seja o mundo travesseiro, a barriga do monstro, o zigurate, o interior do castelo da Jujuba ou mesmo o covil do Lich. Então a Fiona acaba indo parar no coração do Finn, que diferente da mente, que estava praticamente vazia, o coração está repleto de livros, objetos e uma lareira aconchegante. Essa oposição da mente minimalista e fria para o coração aquecido e aconchegante é quase uma representação de como o Finn sempre coloca a emoção acima da razão. E no porão do coração, escondido dentro de um baú, a Fiona encontra o Finn em sua versão adolescente, rodeado por objetos que remetem a conexões emotivas dele. Seja um urso de pelúcia, a espada, a ocarina que ele tocou com a Maga Caçadora na época que a conheceu, e um F mais J entalhado de Finn e Jake. É interessante que no baú tá escrito 4510, que seria 5 de abril de 2010, a data que estreou a Hora de Aventura. Essa reclusão do Finn é por ele se sentir solitário, achando que ninguém o ama do jeito que o Jake amou. A Fiona conta pro Finn o tanto de gente que tá esperando por ele do lado de fora, inclusive a Maga Caçadora, que ama ele mesmo não se expressando da forma que deveria, mas que está lutando e se esforçando para salvar a vida dele. Todos eles tentam manter uma pose inabalável, mas assim como qualquer pessoa, tem medo de estragar as coisas. Toda essa jornada mostrou para Fiona que ela não precisa salvar todo mundo, apenas entender os limites das outras pessoas e principalmente
principalmente os seus próprios limites. Observando os erros da Maga Caçadora, a Fiona aprendeu como é importante ouvir as pessoas e estar do lado delas quando precisarem. E no caso do Finn, tem muitas pessoas esperando por ele, principalmente a Maga Caçadora. Isso faz com que a Fiona consiga tirar o Finn de dentro do baú e ele finalmente consiga despertar. E isso faz com que a Maga Caçadora, depois de todo esse esforço para ela em trazer o Finn de volta, finalmente consiga expressar publicamente o que sente por ele e beija ele na frente de todo mundo. Todo mundo pula de alegria pelo retorno do Finn. Até Lady Iris, que a gente não vê desde a série original, aparece voando nesse momento. A Minerva até já sugere que possa vir netinhos por aí. Já pensou os filhos da Maga Caçadora e do Finn? E no meio de toda essa comemoração, a Jujuba fica aos prantos, e isso é um misto de alegria e desespero por tudo que ela quase causou, porque a Jujuba poderia ter matado o Finn. Nesses últimos tempos, ela estava totalmente descontrolada com todas essas tentativas insistentes para salvar o Finn, e isso com certeza sobrecarregou a Jujuba demais e ela vai precisar de um tempo para descansar. E por conta disso, a Marceline tira a coroa da Princesa Jujuba e coloca no Menta. E imagina o Menta como rei do Reino Doce. Como vai ser isso? Depois de um tempo em Ó, a gente vê que a Maga Caçadora começa a ensinar magia Nat pros outros. E lá estão tanto os alunos da escola de magia, como também os magos verdes. O Menta tá super empenhado, querendo aprender, já pensando no reino que ele vai ter que governar. E os magos verdes estão preocupados com esse conhecimento ser passado adiante. Mas a Maga Caçadora diz que o coração da floresta é de todos eles. Inclusive, ela coloca na balança a importância daquela magia, porque ela pode tanto sugar a vida de alguém, como também treinar a empatia. E o espírito guerreiro observa esse aprendizado da Maga Caçadora que ela tá passando adiante e menciona sobre a linha reta e estar ensinando a curva a se dobrar. E assim que ele vê a Astrid brincando ali perto, já vê nela um grande potencial a ser trabalhado. É legal que agora o Finn está de fato morando ali com a Maga Caçadora, e eu amei ver os alunos todos babando pelo Finn. E inspirado no Finn do Mundo Fazenda, que ele diz ter visto num sonho, o Finn cria uma prótese em forma de machado. Eu tô muito curioso pra saber como pode continuar se desenvolvendo esse relacionamento entre o Finn e a Maga Caçadora, agora que os dois estão finalmente assumidos pra todo mundo, sem ficar nessa incerteza. Já no mundo da Fiona, ela invade o apartamento do Gary pra tentar cozinhar pra eles e mais uma vez pedir desculpa, e faz um bolo de cachorro-quente. Que ideia horrorosa! E sim, o Gary e o Marshall continuam chateados com a Fiona, mas eles veem o esforço dela para se desculpar e resolvem dar uma chance para ela. O que ela fez de fato machucou eles, mas nada que o tempo não possa consertar. E ela se desculpa por não ter ouvido eles, por não ter ouvido o Marshall e entendido melhor a relação dele com a mãe, e ainda fala que sente muito por não ter conseguido ouvir a música dele. No entanto, o Marshall diz que tem um demo e a Fiona, muito empolgada, pega a fita e leva lá pra rádio pro DJ Gosma tocar. Então, enquanto a música do Marshall vai tocando, a gente acompanha uma passagem de tempo e a gente vê que a Cake continua indo e vindo do mundo da Fiona pra subvegetação e convivendo ainda com a minhoca kármica. Temos um vislumbre do escaravelho na sala do tempo junto com o Prismo, então depois do julgamento cósmico ele voltou pra lá e não fugiu como eu tinha imaginado. Ele tá tentando animar o Prismo, que não deve saber que a coruja cósmica reviveu. A Fiona pede desculpas pra Fennel, que aparentemente aceita, e o lugar doce finalmente é inaugurado. Mas ele se torna não só um lugar pro Gary vender os doces dele, como também um centro de ensino comunitário. A gente vê o Gary dando aula de culinária, a gente vê o Ellis, o Emicron e outras pessoas fazendo desenho de modelo vivo com a Cake de várias formas para eles desenharem, o DJ Flame ensinando algumas crianças a mexer nos seus equipamentos, e até a Fennel comentando com o Hunter que adoraria talvez fazer aula de esgrima com a Fiona. E assim que a Fiona aparece, a Fennel até deita a cabeça no ombro dela. É bem difícil acreditar que isso seja só amizade. E a gente vê também no lugar doce o Marshall tocando ao lado da Simone. O Marshmallow até aparece elogiando a música do Marshall, mas quando o Marshall sugere que os dois façam alguma coisa juntos, o Marshmallow dá um fora chamando ele de velho. E no meio disso tudo, a Queenie aparece observando. Obviamente ela está amargurada, porque
pra ela nunca foi sobre o dinheiro, ela sempre deixou claro que tudo que ela fez é porque ela não gostava da Fiona. Mas a Fiona aparece do lado dela sem mostrar ressentimento, inclusive sugerindo que ela possa dar alguma aula lá no lugar doce. E óbvio, a Queenie recusa imediatamente. Então, quando a Fiona tá caminhando pelas ruas da cidade, ela se depara com uma placa escrito Rua Peach, né, Rua Pêssego. Imediatamente ela lembra daquele pensamento que viu do Ellis, onde a veneziana pedia pra ele falar pros outros seguirem além do pêssego. A Fiona então derruba aquela cerca com um chute e se depara com um campo aberto e gigante diante dela. A Cake aparece ao lado dela e logo em seguida surgem Hunter e a Fennel e todos eles saem correndo pelo campo, a Fennel segurando na mão da Fiona. Gente, não vou mais falar nada sobre isso, tá bom? E a gente tem pela primeira vez uma visão geral do mundo da Fiona. Um mundo que é formado unicamente pela cidade em que a Fiona mora. O resto todo do mundo é praticamente inexplorado. Isso porque, inicialmente, a cidade era a única coisa no universo da Fiona. Foi somente depois que a Fiona salvou o universo na primeira temporada que ele se expandiu para esse universo infinito de aventuras. É como se quando o Prismo criou o mundo da Fiona, ele tivesse desenhado apenas a Terra de Ó. Ele não se preocupou em desenhar nada além disso. Então, quando o Simon recuperou a sua sanidade e o mundo da Fiona deixou de ser mágico, ele ficou limitado à cidade da Fiona. É interessante que o Ellis já tinha dito que não estava familiarizado com o centro da cidade. Lá já era uma dica de que o universo da Fiona tinha se expandido depois que ele se tornou canônico. E ele se expandiu tanto que agora no céu a gente consegue ver um pontinho brilhante que pode tanto ser Vênus, que realmente existe, como também um cometa catalisador que atinge a Terra a cada 1000 anos e de repente está chegando o momento dele atingir o mundo da Fiona. O cometa catalisador traz consigo um agente de mudança e quem sabe isso não possa ser o tema da terceira temporada de Fiona e Cake. Uma amostra desse mundo de possibilidades no universo da Fiona a gente pode ver justamente nos créditos finais do episódio, com a Fiona e a Cake sentados ao lado de várias flores diferentes. Enquanto a Fiona, durante todos os créditos finais dessa temporada, estava regando aquela mudinha que foi crescendo até se tornar uma flor, e essa flor representando o coração da floresta do mundo da Fiona, agora temos várias flores rodeando ela e a Cake. E por falar do que esperar para a próxima temporada, temos uma cena pós-créditos nesse episódio, minha gente. Enquanto o Marshall Lee tá tocando ali na rua, no cantinho que ele sempre tocou e recebendo algumas moedas de pessoas que estão passando, quem aparece diante dele é nada mais, nada menos que o Hanson, também conhecido como o Senhor do Mal, governante da Noitosfera e pai da Marceline. O que ele tá fazendo no mundo da Fiona? Ele é a contraparte da mãe do Marshall Lee e pergunta se ele tem um minuto para eles conversarem. O que está acontecendo? Será que o fato da Maga Caçadora ter compartilhado os conhecimentos dela sobre o coração da floresta fez com que isso chegasse até a Noitosfera, chegasse no Senhor do Mal, e assim de alguma forma ele conseguiu fazer essa passagem pro mundo da Fiona? Ou será que foi aquele momento que a Maga Caçadora de certa forma uniu alguns universos para transferir energia vital e salvar o fim? Ela criou algumas pontes entre esses mundos. De todas as tramas trabalhadas nessa segunda temporada, talvez a única que tenha deixado várias pontas soltas foi justamente o relacionamento do Marshall com a mãe, além daquele futuro visto pela Cake da Fiona trabalhando pra Hannah, algo que ainda pode vir a acontecer. Então isso provavelmente pode ser mais explorado na terceira temporada, principalmente se houver uma relação com a contraparte da Hannah no mundo de Ó. Isso abre brecha inclusive para que seja explorada como foi a relação da mãe e do pai da Marceline, algo que a gente não sabe direito como aconteceu, como a mãe dela se relacionou com um demônio, e também a relação da mãe e do pai do Marshall. A gente não viu nada do pai do Marshall. Mas falta agora a HBO Max confirmar uma terceira temporada, né? Não sei como é que isso vai se dar. A Netflix comprou todo o conglomerado da Warner e Hora de Aventura faz parte desse combo. E bom, pra quem adorou esses vídeos analisando Hora de Aventura, tem mais alguns vídeos específicos de temas específicos que eu quero abordar com um pouco mais de profundidade. Algumas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, inclusive, em alguns outros anteriores. Então fiquem de olho aqui no canal, porque ainda vai ter mais conteúdo de Hora de Aventura, inclusive com os próximos spin-offs que ainda vão vir. Vou deixar aqui no final um link pra onde eu falo desses spin-offs e espero que eles não demorem muito pra chegar. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!